Chega mais que o papo de hoje é sobre ex. E eu não tô falando aqui de ex-marido, ex-namorado, antes fosse. Eu tô falando é da ex dele. Até onde que a gente aceita a ex do marido entrar na nossa vida? Até quando a gente aceita o marido ficar mandando mensagem pra ex? A ex dá palpite no nosso relacionamento. E se tem filhos no antigo casamento? Eu escuto tanta história de enteado que dá dor de cabeça, que não quer trabalhar, que gasta muito. A história de hoje é sobre isso, só que um pouco pior, e já vocês vão entender. Gosta das histórias que a gente conta aqui? Então segue a gente no YouTube, no Google Podcast, na Apple Podcast e no Spotify, que toda semana tem história nova. E se tem uma história para contar, manda pra gente um resumo. Pode ser um áudio, pode ser texto. O número do nosso WhatsApp tá aqui na descrição desse episódio. Então, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Luana. Essa história começa no Brasil. Luana é divorciada e os filhos, como se diz, já estão tudo criado. A mais nova tinha quase 20 anos quando tudo aconteceu. A Luana é uma pessoa bastante família, muito apegada aos filhos e também aos pais dela. Mas sabe aquela coisa? Ela queria ter alguém, uma pessoa para fazer companhia, para dormir de conchinha, alguém para amar. A Luana é evangélica e entrou no app de relacionamento cristão para ver se conhecia alguém. E conheceu. Eu vou chamar esse cara de Simão. Simão morava em Portugal e eles começaram a se falar pela internet. Ele em Portugal e ela no Nordeste do Brasil. Era vídeo para cá, vídeo para lá, ficavam horas se falando, até que depois de 8 meses, Luana resolve ir morar com Simão na Europa. Antes de ir, ela conheceu as irmãs dele, que também moravam em Portugal. Luana arrumava assuntos com essas mulheres para saber mais do Simão. Tipo, a Luana puxava assunto assim, que roupas as mulheres usam em Portugal, coisas de comportamento. Mas no fundo, ela queria saber do Simão. E as irmãs sempre falavam muito bem dele. Um irmão exemplar. Os pais da Luana são aquele tipo de pessoa assim, bastante ligado nas leis da igreja. Para eles, essa coisa da filha estar indo para Portugal era muito errada. Mulher não vai atrás de homem. É o homem que tem que vir conhecer você pessoalmente. Tem que vir para conhecer a tua família. O pai da Luana pensava desse jeito. Então, quer dizer, tanto o pai quanto a mãe dela foram totalmente contra essa ida da Luana para a Europa. Mas sabe como é, né? Paixão, ela não escutou e foi mesmo assim. Aí, chegando lá, Simão foi buscar a Luana no aeroporto. Mas quem era Simão? Vou falar um pouquinho dele aqui. Ele é brasileiro, trabalha numa rede de hotel, mora sozinho e foi casado 17 anos com uma mulher que eu vou dar o nome aqui de Marta. Eles se separaram porque Marta traiu Simão com outra mulher. Ela arrumou outra pessoa enquanto estava casada e ele acabou sobrando nessa história. Simão tem 2 filhos com Marta. O filho mais velho que morava no Brasil e a menina mais nova tem uns 15 anos e estava com a mãe também em Portugal. Nessa época aí que Luana foi para Portugal, Simão não estava trabalhando, ele estava de licença médica por conta de uma doença grave que ele tem. Mais para frente eu falo sobre isso. Beleza, aí quando o Simão foi buscar a Luana no aeroporto, foi aquele encontro bacana, abraço, beijo, carinho. Só que no caminho entre o aeroporto e a casa dele, Simão ficou no telefone. Ele não saía de uma ligação. A Luana até ficou preocupada, né? Aconteceu alguma coisa, mas não. Por enquanto, não. Ele estava conversando com a Marta. Marta estava desejando felicidades ao casal. Isso mesmo, Marta, a ex, desejando felicidade para o ex-marido e a nova esposa. Luana não gostou disso, não. Como assim? Ela tá desejando felicidades, ela tá mostrando que o território é dela e que ela permite que eu entre.
Acho que era uma forma dela mostrar poder. Me pareceu isso. Aí passaram um fim de semana de namorandinho, beijinhos, amorzinho pra lá, pra cá, comidinhas, lua de mel. Mas ali na cama, depois do fuque-fuque, a Luana viu Simão mexer no celular. Ela não ficou olhando diretamente, não, mas tinha um espelho na lateral da cama e ela ficou virada e fingindo que estava dormindo, enquanto o Simão estava ali só no dedinho no WhatsApp. A Luana não comentou nada, mas ficou ali com uma pulguinha atrás da orelha. Eu teria perguntado, porque eu penso assim, casal tem que conversar de tudo. Inclusive, se está desconfiado de alguma coisa, eu perguntaria, o amor, ou bem, com quem que você tanto fala? Não acho que isso seja invasão de privacidade. Se está ali conversando uma vez ou outra, não, isso daí é tranquilo, nem tenho curiosidade. Mas agora, quando o cara fica conversando o tempo inteiro, e ali, inclusive depois do fuque-fuque, tarde da noite, eu vou querer saber. Mas a Luana não queria criar caso e deixou pra lá. Ela conseguiu um trabalho no mesmo hotel que o Simão trabalhava. E quando ela começou a receber uma graninha, ele falou ali pra ela: Tem como você me ajudar com as despesas? Por causa da licença, eu não ganho um salário integral, eu ganho só metade. Não sei como que é no Brasil, mas em Portugal, a Luana me falou que é assim. Quem tá de licença de saúde ou por algum outro motivo, ganha menos. E no caso do Simão, ele ganhava a metade de um salário normal. A Luana achou justo, ela estava morando, comendo e bebendo na casa dele. Era justo ajudar. Ah, a casa dele era assim. Não era bem uma casa. Simão alugava um quarto numa casa compartilhada. Então a casa, na real, era um quarto. E essa coisa do Simão ficar no celular foi ficando cada vez mais frequente. A Luana não sossegou enquanto não descobriu com quem ele estava falando. Por causa da doença do Simão, ele tomava muito remédio e dormia muito pesado. Numa noite, ela pegou o celular dele e foi fuçar para tentar descobrir com quem e o que ele tanto ficava naquele bate-papo. Vocês conseguem imaginar? Tá na cara, né? A ex. Só que o que eles falavam, o papo, era mais ou menos assim. Simão falando que amava a ex-esposa, que queria ela de volta. E a Marta também dizendo a mesma coisa, que ele era o amor da vida dela e que eles não ficavam juntos por questão de corpo. Imagina a Luana lendo uma coisa dessas. Essa coisa de corpo aí, a Luana acha que é porque a Marta é lésbica, ou bi, ou não sei. Só sei que tinha lá a mulher dela, que também estava de inocente nessa história, ou é o que parece. Nesse dia, a Luana nem conseguiu trabalhar. Chorou, até pensou: Eu tenho que ir embora. Esse cara é louco por essa mulher. Isso tinha só 3 meses que ela estava em Portugal. E se ela tivesse realmente ido embora, eu acho que teria evitado tanto sofrimento. Mas não foi. E a coisa vai piorar. E por que a Luana não pegou as coisas dela e voltou para o Brasil? Porque ela foi contar para as irmãs do Simão o que estava acontecendo. Elas eram tão amigáveis, né? Mas essas irmãs falavam assim: olha, o Simão tá ruim de saúde, ele tá muito frágil, não liga para isso não, perdoa. Beleza, acho que a Luana deixou para trás e tocou a vida. Até que o filho mais velho do Simão, o menino que mora no Brasil, resolve ir morar em Portugal. O menino não trabalhava, não estudava, detonou a casa do Simão no Brasil. Não quer nada com nada. É aqueles nem estuda nem trabalha. Ou melhor, o menino resolveu que queria morar em Portugal. Na casa de quem? Do papai. Porque na casa da mamãe não pode. A esposa da Marta não quer saber do menino lá. Pois o menino foi. Menino nada, né, gente? Homem. 21 anos é homem. Luana não quis saber desse homem na casa do Simão, ou melhor, deles. Mas Simão insistiu e falou assim: Vou comprar um colchão pra ele e a gente coloca aqui no chão. E meu filho fica um tempo aqui com a gente. Hein? Colocar um colchão no chão do quarto que eles alugam? A sorte é que o menino não aceitou. Ele não aceitou ficar com o pai no colchãozinho no chão, ele queria um quarto só para ele. Aí Simão foi arrumar um quarto pro filho, arrumar trabalho pro filho.
E se antes Simão ficava de conversa o dia inteiro com a ex dele, agora ele ficava à noite também. Escuta essa. Teve um dia lá que estava rolando um fuque-fuque. E no meio do negócio, na hora ali do gostosinho, o telefone toca. E o Simão faz o quê? Para tudo. Para o reco-reco para atender o telefone. Gente, eu rio aqui porque eu fico imaginando a situação. Mas é muito triste. Imagina a cara da Luana ali. Reco-reco e alô? É mole? Mas é que o assunto era urgente. Tô zoando, mas olha só. Era o filho querendo levar a namorada do Brasil para viver com ele em Portugal. Tava querendo? Não. Marta e Simão pagaram a passagem para a menina. Escondido da Luana, claro. Porque a situação financeira do Simão não era boa. Ele ia e voltava do trabalho. Quando estava trabalhando, o salário era ok, mas quando estava de licença, ganhava metade, como eu já disse aqui. Então a Luana estava pagando as despesas de casa, enquanto o Simão pagava tudo para o filho e para a nora dele, porque o menino não parava em nenhum emprego. Simão arrumou para o filho um serviço de entrega de comida, mas até a gasolina da moto que ele usava para trabalhar era o pai que pagava. Cigarro, o pai pagava cigarro para o filho. E os documentos da nora também. Documentos para a menina se legalizar em Portugal. Era Simão e a ex, a Marta, é que pagavam os advogados. A Luana não aceitava. Cigarro não é remédio. Não tem dinheiro? Não fuma. Quer ficar legal? Precisa de advogado? Vai trabalhar e pagar. Se vira. Pois é. Simão fazia tudo para a filha também. Dava para ela uma qualidade de vida que nem ele tinha. Tipo, roupa cara, de marca, coisas de beleza, salão, unha, essas coisas. Mandava pizza para a menina toda semana. Gente, é errado cuidar dos filhos assim? Na minha opinião, mais ou menos. A pizza eu não vejo problema. Agora ficar pagando roupa cara? Para quê? Mostrar para as pessoas uma realidade que não existe? Para mim, pagar coisa para filho que já está na idade de trabalhar não é sinônimo de amor. É ensinar que dinheiro vem fácil na vida. Eu sou contra. Mas aqui a coisa vai além, porque o Simão não tinha dinheiro nem para eles e ficar dando coisa para os filhos. Ele chegou a pagar gasolina para o menino com cartão de crédito da Luana, porque tinha essa. A conta deles era meio que assim, dos dois. Não tinha muito uma separação. Daí ele gastava como se fosse ele que tinha ganhado. Eu, se fosse me envolver com um homem com filhos, antes de qualquer coisa, eu ia querer saber a dinâmica da família. Tipo, sei lá, para não sobrar para mim. No meio disso veio o pedido de casamento. Simão não pediu a Luana em casamento. Ele comentou assim: A gente vai casar. A gente vai casar. Luana falou assim: mas casar que jeito, se nem aliança eu tenho? Pois Simão comprou a aliança que ela queria, uma aliança que simbolizava a união dos dois. Era isso que a Luana queria, uma aliança de casamento. Mas ele apareceu com um anel de latão. Ele comprou uma aliança que custa 20, 30 euros. É mole? Eu sou uma pessoa muito simples, mas tem coisa que eu tenho exigência. Aliança de latão? Não dá. Não tinha ouro para Luana, mas tinha tudo para os filhos. Até coisa que ela fazia em casa, Simão levava para os meninos. Eu fiz uma torta e quando eu fui comer, cadê a torta? Tinha sumido. Perguntei pro Simão, ele disse que levou pro povo do trabalho. Mas uma torta inteira? Tenho certeza que foi pra menina. Bom, aí no meio dessa confusão, dessa brigaiada, Simão ficou mal. Deu uma complicação lá no estado de saúde dele. Simão estava com dificuldade até para andar. Não ia trabalhar e nem ajudava mais em casa. Se precisava pegar, assim, uma coisinha no chão, era Luana que pegava. Se precisava colocar roupa no varal, era Luana que fazia. Quer dizer, ele ficava em casa e ela trabalhava fora, ajudava a manter a casa, os filhos dele e ainda cuidava do homem. Dá para piorar? Dá. O fuque-fuque acabou. A Luana chegou a contar nos dedos 9 meses. 9 meses sem absolutamente nada. Nem uma brincadeirinha, nem um carinhozinho ali, nem um esquentinha, nada. Mas também Simão estava doente. Bom,
Foi o que ela pensou. Até que um perfil fake do Facebook mandou umas mensagens para ela. E qual o conteúdo das mensagens? Bom, eram prints de mensagens em que Simão falava para Marta que amava ela. Aí esse fake falou assim: você não vai conseguir tirar o Simão da Marta. Quando a Luana viu essas mensagens, ela estava deitada ao lado dele, já era noite. E o que ela fez? Chorou. Priscila, eu sempre fui forte, sempre fui uma pessoa resistente. Separei do meu marido, criei meus 3 filhos, nunca abaixei a cabeça. Mas naquele momento ali, eu só tinha forças para chorar. E chorou muito, de soluçar, deitado ali na cama, ao lado do Simão. Ele viu que ela estava chorando. Colocou o fone de ouvido, virou para o lado e dormiu. Aí no dia seguinte, Simão falou para Luana parar de acreditar em besteira, que essa fake era a Marta provocando a Luana. Mas nisso, a situação dele de saúde ficou ruim e ele foi internado. Nem deu muito tempo da Luana sentir raiva dele e já teve que cuidar do homem no hospital. Teve não, ela quis ir. Fazia comida e levava todos os dias para ele. Gastava uma grana com Uber porque ela não tinha carro e também não sabia andar de ônibus lá em Portugal. Tem mais essa. E os filhos nisso tudo? Os filhos desapareceram. Não visitaram o pai no hospital, não ligaram para saber como o pai estava, nada. Se não fosse a Luana, o homem ia estar abandonado lá. Eu deixaria, mas enfim. Luana não deixou e recebeu mais mensagens do perfil fake. O teor da conversa agora foi outro. Quero dizer, o conteúdo é proibido para menores. Eu vou falar umas palavras meio cabeludas aqui. Desta vez o fake mandou mensagens do Simão falando assim para Marta. Tô cheio de tesão, vontade de botar o bicho pra funcionar. Saudade. Que bom aquele tempo que a gente tava junto. A gente foi gostoso demais. Era bom demais. Ele usou exatamente essas palavras. Para por aí? Não. A Luana recebeu um link com muitas, mas muitas conversas. Tinham umas que falava dela. Era o Simão falando que a Luana era muito fraca na cama. Ela ficou das 11 horas da noite até as 5 horas da manhã vendo esse material. Tinha foto pelada da Marta, tinha mensagem do Simão pedindo dinheiro emprestado para Marta para pagar o aluguel. Tinha mensagem para uma ex-namorada, também brasileira, que ele também levou para morar em Portugal com ele. Mas essa mulher parece que não deu conta muito não de ficar lá justamente por causa da ex. Enfim, tinha muita coisa para ela ficar assim 6 horas direto vendo. Imagina? Luana terminou de ler disposta a fazer o maior barraco. Ligou para o Brasil e contou tudo para uma das filhas dela. A menina é que falou para a mãe ficar calma, que ela não é uma pessoa barraqueira, nunca foi. A filha falava, largue esse homem, mãe, você não precisa dele. Eu não sei exatamente porquê, se ela não acreditava nas mensagens ou se ela queria outras provas, mas a Luana foi falar com o Simão do hospital. Não foi barraco, mas ela foi tirar satisfação. A Luana queria saber da boca dele. Ela queria que Simão assumisse, que ele assumisse que não fez nada daquilo. O Simão fez o quê? Apagou todas as mensagens do Facebook dele e disse que as mensagens que ela recebeu eram falsas. Bom, passado um tempo, Simão saiu do hospital, recebeu alta, voltou para casa. A essa altura, eles tinham saído do quartinho que moravam antes e foram para uma kitnet. Só que agora não ia morar só os dois, só a Luana e o Simão. E por quê? Porque o Simão levou a filha dele para morar com eles. Chegou falando assim... Minha filha brigou lá com a mãe, agora ela vai morar aqui com a gente. Na kitnet? A filha que só usa roupa cara e faz questão de dizer que só tem coisa de marca? Aquela que nem foi visitar e nem ligou pro pai no hospital? Pois é, ela mesma. A vontade da Luana era armar o maior escândalo, era gritar, dizer bem alto, aqui não. Na minha casa, não. Mas ela ficou com dó da menina que foi negada pela mãe, uma adolescente. E também nem que se ela não quisesse, porque o Simão já chegou falando, a casa é minha, a filha é minha e eu faço o que eu quiser. E aí? Faz o quê? Luana disse, beleza.
Se sua filha vem morar aqui, beleza, eu vou embora. Embora da casa que ela mobiliou. Porque tem essa, tudo que estava na casa foi a Luana que comprou. Simão não tinha dinheiro para nada, então ela ia deixar o pouco que conseguiu para trás. Isso já tinha 2 anos que ela estava em Portugal. Ia, mas não precisou sair. Simão mesmo falou, pode deixar que eu saio, e saiu falando assim, você está me obrigando a fazer isso. Olha o controle emocional aqui, gente. Luana ficou sozinha na kitnet. Um alívio, até que enfim, mais ou menos. Ela tinha crise nervosa, começou a ter medo de tudo, medo de ficar sozinha, medo de acontecer alguma coisa com ela e não ter ninguém para socorrer. Ela estava tão amedrontada que cogitou a possibilidade de chamar o Simão de volta para casa. Cogitou a possibilidade, mas não chamou e ainda bem. Aí você pensa, demorou, mas ela conseguiu se livrar desse relacionamento. Ufa! Nada. Simão foi morar com a ex, com a Marta, mas ele tinha uma cirurgia marcada e precisava de alguém para cuidar dele. Quem foi? A gente nem precisa adivinhar, né? Luana. Pois Simão fez a cirurgia e depois voltou para casa e Luana cuidou dele. Ele pediu para eles voltarem. Luana disse que não e mandou ele sair de novo. Simão se mudou e colocou um amigo para morar lá com ela. Porque assim, gente, lá em Portugal, o salário é muito baixo e o preço dos aluguéis estão cada vez maiores. Então não é fácil, assim, pagar um aluguel sozinho. Quero dizer, não é muito diferente do Brasil nesse ponto, não. Se a Luana tivesse que pagar, era o salário dela inteiro com aluguel. Então ela precisava de fato de alguém para ajudá-la com aluguel e o Simão deu essa ajuda. Mas foi uma ajuda mesmo? Financeira, sim, mas a Luana falou que esse amigo era meio que um espião. Ficava vigiando tudo o que ela fazia para contar para o Simão. Gente, parece que esse inferno não acaba, né? O homem criou uma teia para prender, sei lá, para prender a Luana ali nele. O dia que eu conversei com a Luana, fazia pouco tempo que esse espião tinha saído da casa dela. E ainda saiu de um dia para o outro. A Luana passou maior perrengue de grana até arrumar uma outra pessoa para dividir a kitnet com ela. E o Simão? Bom, a última notícia que Luana teve dele era que ele tinha voltado com a ex. Aí você me pergunta, mas e a esposa da ex? A esposa da Marta? Ah, gente, aí eu não sei o que deu, não. Deve ter sido jogada para escanteio do mesmo jeito que a Luana. Isso porque a Luana foi procurar um homem num aplicativo cristão. Imagina se não fosse. Eu não sei vocês, mas enquanto a Luana me contava a história dela, eu pensava assim, agora ela vai embora. Agora ela larga esse homem. Quando o Simão pegava dinheiro dela para dar para o menino comprar cigarro, eu pensei, separa as contas. Cada um com seu dinheiro e se quiser pedir ou pegar emprestado, beleza, mas não uma obrigação de sustentar o filho do marido. Quando ela descobriu as mensagens e falou com a filha, ali eu realmente acreditei. Ela tem os filhos no Brasil, uma família unida, não vai ficar desamparada. É só juntar as coisas dela e voltar. Mas aí não. Em vez disso, o que a gente viu? Luana insistindo, tentando fazer dar certo. Cuidando de uma pessoa doente com todo o amor do mundo, que, na minha opinião, não merecia. E por quê? Por quê? Por que ficar presa naquele lugar com aquele homem? Por que Luana não largou tudo e voltou para o Brasil? Por causa de um detalhe que eu falei lá no começo da história. Quem lembra de uma coisa que eu falei lá no começo que pode ser a explicação para tudo isso aqui? Alguém consegue adivinhar? Comenta aqui se conseguir adivinhar. Por que a Luana não pegou as coisas dela e simplesmente foi embora? Mas não vai ouvir, né, até o final e depois comentar. Para a história, comenta e depois volta a escutar. Vamos ver se vocês acertaram. Pois vamos lá, tem alguns motivos. Nada é tão simples. Quando a Luana vivia no Brasil, ela trabalhava como professora, uma vaga meio que arranjada por um conhecido, indicação, alguma coisa nesse sentido. Mas daí, como ela largou o trabalho, ela não tinha garantia nenhuma de conseguir o trabalho de volta ou de conseguir qualquer outro emprego para se manter. Outro motivo também tem a ver com dinheiro. No Brasil, o ex-marido ajudava ela financeiramente.
Ele traiu a Luana, ele arrumou outra mulher, mas esse ex deu assistência financeira para ela até ela decidir se juntar com outro homem, nesse caso, o Simão em Portugal. Então, nesse ponto de dinheiro, ela tinha uma vida estável e agora não tinha ideia do que fazer. Isso era ruim, mas o principal motivo dela não voltar é outro. É esse que eu falei lá no começo. É a reação dos pais. Lembra que os pais dela foram totalmente contra essa coisa da Luana largar tudo e ir para Portugal? Lembra que o pai falou que mulher não vai atrás de homem e que é homem que tem que ir atrás de mulher? Pois é, a Luana tem medo de voltar e mostrar para os pais que eles estavam certos, que ela arriscou a vida dela, jogou tudo para o alto por causa de um homem e deu ruim. Luana tem vergonha da escolha que ela fez, de não ter escutado os pais dizerem não vai. Daí, conclusão, os pais dela não fazem ideia do que a filha passou ou passa em Portugal, sabe que ela está separada, mas não sabem, por exemplo, que o marido trocava mensagens de putaria com a ex, enquanto estava com a Luana. Então ela tem vergonha de assumir que errou, de arrepender e voltar. Eu tenho cá comigo que isso faz parte da educação que os pais deram para ela, talvez uma forma muito rígida, uma educação que não aceita erros. O que vocês acham? Eu acho que tem a ver com isso. Aí a pessoa que não se permite errar, boa parte das vezes, não se arrisca. E quando, com muita luta, se arriscam a fazer uma coisa diferente, uma coisa nova, e dá errado, essa pessoa se responsabiliza, se culpa, se condena mesmo. Fez besteira, tem que pagar. O julgamento é muito alto, a alta crítica. Eu não sei se é esse o caso dela, mas de qualquer forma, se for, uma coisa, todo mundo erra. Todo mundo, quem nunca, gente? Quem nunca? Eu acho assim, só não erra aquela pessoa que não vive, que não arrisca. Não é? Essa é a história da Luana. Na semana que vem, a história tá boa pra quem gosta de um babado forte. As fofoqueiras de plantão pira a cabeça. Vai dar ruim, vai ter traição, vai ter uns acontecimentos assim, meio sem noção. E vingança. Não sei não se é das boas, viu? Vingança cabeluda. Eu conto na próxima quinta-feira. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.